Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na nossa lição do vídeo extra. Neste vídeo nós vamos aprender sobre a matéria da economia bíblica, onde nós vamos estudar esta matéria inserido na lição de número 10, onde traz como tema ética cristã e vida financeira. Nós partimos logo de início desta aula fazendo uma pergunta: Deus quer ou não quer a nossa oferta? Será que Deus quer os nossos bois, os nossos gados, ovelhas? Será que Deus quer o nosso dinheiro? De acordo com o que Jesus nos ensina, que se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Aqui está a resposta da pergunta que nós fizemos no início desta aula. Porque o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores. Então, a estrutura, a máquina, na verdade, da qual Deus fez e colocou no mundo o homem, com todas as suas funções vitais, Deus apenas quer, por isso que Ele procura o tributo da adoração. Por isso que nos Salmos fala sobre tributai ao Senhor. Então, quando Jesus ensina sobre se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Por quê? Porque ao pedir, na verdade, Deus uma oferta, Ele quer apenas separar a oferta do coração. Na verdade, Deus não quererá a oferta, porque tudo que está na terra já é de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então Deus quer separar exatamente o mamon, porque quando o homem ele procura as riquezas, o coração está nela. E quando procura adorar a Deus, Deus pede a oferta para separar o coração do dinheiro. Então Deus quer o coração. Deus não quer o gado, Deus não quer a vaca, o boi. Então Deus quer o coração. Com isso, Jesus nos ensina a tirar para fora as nossas riquezas, certo? Para que o homem fique livre, o seu coração fique purificado, certo? Para que o Deus Mamon não venha impedir, separar exatamente o homem de Deus. Então nós podemos ver no céu, no céu, glória a Deus, olha aqui como é feita a oferta. O serafim, com duas asas, ele faz o quê? Cobre o rosto. Com duas, eles cobrem os pés do Senhor, certo? E com duas, eles voavam. O que é isso? É que eu vejo aqui a reverência, certo? Reverência. Eu vejo nos pés a obediência. E eu vejo no voar a parte do próprio anjo. Isto ele dedica a oferta ao Senhor, que está assentado no alto e sublime trono. Ele dedica, dois terços, somando o primeiro com o segundo,
eu tenho 2 terços. 1 terço com mais 1 terço, 2 terços. Ele tributa a Deus. E apenas 1 terço ele fica para poder voar. Então, no próprio céu, nós temos o máximo da adoração. 2 terços para Deus. E 1 terço fica com o próprio anjo para a sua própria sobrevivência. Com isso nós observamos que o querubim, que o Jerônimo chamou de Lúcifer, na língua vulgata latina, que no original o nome de Lúcifer é luzeiro, o portador de luz. Então, ele olhava para os serafins que tinha menor poder na sua classe angelical e voava ao redor do trono, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, houve a inveja da parte do querubim ungido, por ele ser de maior em poder e força, por causa da sua classe angelical, porque os querubins são maiores em força, principalmente o querubim ungido, que já destaca dos demais querubins que não são ungidos, da qual Lúcifer havia sido ungido. Com isso, ele não aceita que os serafins voem sobre o trono, sobre o Altíssimo, e tribute adoração, glória, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Ele não aceita. Com isso nós podemos ver até mesmo na própria terra, desde Abel e Caim. Em Abel nós temos a ovelha como oferta e o louvor dedicado ao Senhor, porque eles eram trabalhadores, tanto um como o outro. Porém, aquele que serve a Deus, que é justo, vai cobrar daquele que é injusto. Normalmente houve uma cobrança da parte de Abel em favor de Caim para adorar a Deus, porque Caim era do maligno, as suas ações eram más. Porém, como Abel se comportava perante o Senhor e o Senhor o abençoava, Caim se enraivou-se ou enciumou-se. Com isso, planejou a morte daquele justo Abel. Com isso, nós temos uma tipologia em toda a Bíblia, porque o próprio Jesus é um tipo de Abel e o Caim é um tipo de Israel. Nós vemos que Deus havia plantado uma vinha, conforme Jesus falou. Esta vinha é do Pai e havia sido dado a Israel, os primeiros lavradores. E de acordo com o texto, foi enviado exatamente aos lavradores o quê? Porque a vinha é a empresa, certo? A vinha é a empresa. O que é isso? É que Deus fez um contrato com os lavradores, porque nesse contrato nós podemos ver, meus irmãos, o que? Deus fazendo um arrendamento. Porque todo arrendamento tem um contrato, e no contrato tem um tributo. E Deus especificou o tributo no contrato, da qual a lei dizia 10%. Então, vinham os cobradores, que eram exatamente os profetas. Esses profetas, desde o Antigo Testamento, vindo até João Batista, eles vieram cobrar exatamente a Israel, a princípio, a verdadeira adoração. Com isso, Israel
nunca tributou de acordo com os cobradores que vieram cobrar na vinha. E eles sempre expulsavam os cobradores. Foi aí em que o pai envia, por último, o seu filho, que na história é Jesus, que Jesus também é um cobrador de tributo, que veio cobrar uma nação inteira, que é a nação de Israel, que nós podemos ver que quando Jesus chega na história, veja, meus irmãos, a revelação, Jesus cobrou de Levi, sendo Levi cobrador de imposto. Jesus chegou até Zaqueu, sendo também Zaqueu cobrador de impostos. O que é isso? É que Jesus também era cobrador de imposto, mas da casa do seu pai. Eu vim a este mundo para tratar dos negócios de meu pai. Então Jesus sabe muito bem, irmãos, que ele veio procurar algo. Se lembra daquela parte de Marcos capítulo 11, que muitas pessoas pregam que Jesus foi procurar figo na figueira e não encontrou? Onde está escrito que ele foi procurar figo? Em nenhuma parte da Bíblia você encontra que Jesus foi procurar algo. Ora, se o texto diz que não era tempo de figo e Jesus estava sem saber, ou seja, Jesus estava exatamente na ignorância, na falta de conhecimento? Claro que não. Ele sabia que não tinha figo, então ele foi procurar se tinha alguma flor, se tinha algum botão. Da mesma forma, o Pai procura algo hoje. Se tem alguém que diz, no mínimo, um amém, ou um glória, ou um aleluia. Então, nós podemos ver, amados irmãos, do Senhor é a terra, e Deus não dá em perpetuidade a terra a seu ninguém. Então Deus é dono de tudo. Nem mesmo o homem tornou-se exatamente proprietário da terra. Uma vez que o homem morre, a sua respiração para, e sempre vem um lá atrás para tomar o seu lugar. Sempre o Raimundão está lá na fila esperando a ficha do próximo a qual ele vai entrar. Com isso, só Deus pode plantar e colher aonde não semeaste. Glória a Deus. Então, Jesus havia dito ao Pai que dele é o poder, a honra e a glória. Somente através de Jesus é que nós podemos conseguir a herança, porque ele é o herdeiro e nele nós tornamos co-herdeiros com Cristo. Assim, ele diz ao Pai: o poder que a mim me deste, eu vos dou poder sobre o escorpião, dizendo para nós: a glória que tu me deste, eu dei a eles. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amados irmãos, há um problema no brasileiro, porque enquanto ele está pobre, ele dá tudo, mas quando ele está rico, ele não dá nada, ele nem olha mais para você. Com isso nós podemos ver, que precisamos nós, sim, nós somos a própria oferta. Era nós que era para entrar no altar das ofertas e ser oferecido a Deus literalmente. Por que a Bíblia diz que se teu olho pecar, arranca? Sabemos que
Deus prefere que você traga uma oferta do que o seu próprio olho. Com isso, era para nós estarmos lá no lugar de uma oferta. Era eu, era você, mas Ele prefere que você não morra, mas você deposite no altar uma oferta, um tributo de louvor a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entregar quando Ele nos pedir. Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? E trouxeram 7 pães para Jesus abençoar. Com isso, quando os discípulos voltaram para o barco, eles disputaram de um pão que havia ficado no barco. Então não eram 7, eram 8. Deveriam ter entregado 8 pães para o Senhor abençoar. Quando não se entrega para que Deus o abençoe, e o pão que não fica nas mãos de Jesus para ser abençoado, este é o pão que o diabo amassou, que ficou lá no barco, o pão da contenda da qual eles contendiam entre si. Cuidado, estão querendo assaltar o tributo e a adoração a Deus. São os Caíns desta vida. É os Caíns que procuram estar nos bares, trazendo as suas músicas e melodia. Eles têm assaltado desde Abel, tirado das mãos de Abel o louvor e a oferta. Elvis Presley foi ele também assaltado por Caim. Ele servia a Deus, mas não vigiou, e assim Caim assaltou o louvor e adoração, a oferta daquele homem. Com isso, precisamos nós do domínio próprio, do equilíbrio, para que não seja só autonegação e nem seja só autodeterminação. Não, precisamos nós do Espírito de Deus para produzir os 9 frutos e os 9 dons. É 9 de um lado e 9 do outro. Assim, somos equilibrados na adoração, na oferta, no trabalho. Isto é muito abençoador, porque, encerrando essa parte da nossa aula, no caso de Abraão, a bênção de Abraão respingava em Ló. Ló foi abençoado por causa de Abraão. E quando Abraão entregou parte da sua fazenda por Ló, essa parte da fazenda que Abraão tinha entregado a Ló, não havia Abraão depositado tributo ao Senhor dos negócios que havia abençoado Ló. Foi necessário que os reis tomassem Ló e os bens de Ló cativo, a fim de que Deus desse uma nova oportunidade de Abraão ir e conseguir de volta Ló e os seus bens. Assim ele poderia agora, pela segunda vez, ter uma oportunidade. Porque, meus irmãos, é preciso nós aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá. E Abraão agora, com certeza, diante de um rei de Salém, Melquisedeque, ele agora acerta, depositando o tributo do dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo. Que Deus venha abençoar a tua vinha, que você seja um bom administrador e que coloque segurança, uma cerca viva na tua empresa, e que você possa produzir muito vinho, muita saúde, muita vitalidade, que você não venha só ser fiel no pouco, mas também Deus venha colocar você no muito,
porque a produção começará pouco, e sendo fiel no pouco, naquela caixa de uva que você vende a $20, Deus vai te dar um lagar aonde você vai pisar estas uvas, e você vai conseguir fazer com uma caixa que valia $20, você vai conseguir fazer 5 litros ou 5 garrafas, que cada uma valerá $100 cada uma. Assim, 5 vezes 100, $500. Em vez de você ganhar 20, você agora está no lucro de 500. Este é o Deus que cumpre aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus te abençoe e te guarde. Amém.